Oiê, tudo bem contigo? Meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você viu um vídeo meu, seja bem-vindo. E se você voltou, é sinal que você não está em busca da sua melhor versão, e sim em recordar-se de quem você é. Porque este é o meu mood, né? A forma que eu vejo as coisas e que eu quero falar um pouco para vocês, principalmente observando. Nós estamos, de uns anos para cá, todo mundo desesperado à procura do seu propósito. E normalmente ligam o propósito ao quê? Trabalho. E qual é o resultado disso? Milhares de pessoas frustradas. Primeiro, porque não sabem qual é o seu propósito. Segundo, porque talvez até descobriu que gosta de trabalhar, o que faz os olhos brilharem, mas não ganha dinheiro com isso. E aí fica naquela, ganho meu dinheiro ou sigo o meu propósito? E eu sempre fico pensando, será mesmo que nós precisamos trabalhar com esse tal de propósito? Será que o trabalho veio para servir um propósito? Sempre, né? Claro, lógico que eu não vou negar que é maravilhoso acordar todos os dias e fazer uma coisa que você gosta, certo? Por mais que tenha, porque vai ter, tá? Problemas, percalços e tudo mais, pelo menos ali, naquele momento, porque passamos muito tempo trabalhando, deveria, ser mais tempo se divertindo, mas enfim, nós acabamos colocando muitas horas na nossa vida. E se for uma coisa que a gente não gosta, fica muito difícil. Só que o problema não é isso. O problema é quando a gente compra a ideia do propósito. E aí até o que a gente faz torna-se pesado. Há um tempo atrás, eu conversava muito com uma pessoa, uma amiga, que ela queria deixar tudo, um trabalho no mundo corporativo, para viver do propósito dela, que era ajudar as pessoas. Ela tinha muita experiência com psicoaromaterapia, também fazia terapia multidimensional, reiki, numerologia através do tarô, vários dons mesmo, vários cursos mesmo que ela fez, e ela acreditava que era isso que ela queria fazer. Então, a vida um dia lhe deu esta oportunidade. Ela conseguiu manter o trabalho dela e começou a fazer pequenos atendimentos, até que um dia alguém fez um vídeo falando do trabalho dela no YouTube e ela começou a ter muitos clientes e cobrando o valor que ela queria. Não era, qualquer valor só para ter cliente. Não, porque uma pessoa que tinha uma quantidade de seguidores, falou muito bem do trabalho dela. Então ela começou a atender. Só que engraçado que ela ainda estava num estado de frustração. Por quê? Obviamente que mesmo ela atendendo, ela não tinha o salário de uma multinacional. E isso começou a pesar, porque ela é uma pessoa que gosta de ter conforto financeiro. Ela gosta de ver dinheiro. E tá tudo bem, não tô dizendo que é certo, que é errado. E com o passar do tempo, durante os atendimentos, o que ela percebeu? Eu tô resumindo, tá? Ela disse assim, eu percebi que nos atendimentos eu precisava mais falar de mim, mais ser escutada, mais ser terapeuteada do que o outro. Então, assim, o que aconteceu? Ela voltou para o mundo corporativo, desistiu disso. E ela viu que ela poderia usar todos esses conhecimentos para ajudar as pessoas, mas não como sendo o seu ganha-pão. E quando isso aconteceu, toda aquela frustração que ela tinha de estar no mundo corporativo desapareceu, porque ela começou a olhar aquilo com outros olhos. E ela tinha uma equipe que ela precisava desenvolver, então ela utilizava também estes conhecimentos. Ela viu que ela podia utilizar os dons, desses estudos que ela teve, que ela era maravilhosa, ela é maravilhosa com isso. E utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, para desenvolver as pessoas dentro do mundo corporativo. E por que eu tô contando isso? Porque eu conheço um monte de gente que tá trabalhando e larga tudo, porque, agora eu vou ajudar as pessoas, vou ganhar meu dinheiro com isso, e depois tá lá, como eu disse no vídeo anterior, querendo fazer troca ou sessões para ter mais clientes, para postar e tudo mais. O que eu vejo hoje, como eu enxergo as coisas,
é que nós podemos pensar em 1000 estratégias, nós podemos fazer uma lista, uma agenda, né? Mas se não for uma coisa que dá uma faísca na gente, nós não vamos fazer. E a faísca é uma motivação. Por exemplo, sair para trabalhar para pagar as contas, boleto, né? Como nós adoramos dizer. Aí no Brasil, né? Falamos muito boleto, boleto, boleto. E aí o que acontece? A pessoa fica frustrada, né? Porque ela queria trabalhar com aquele propósito, que ela acredita, né? Que é o que ela vai ser tudo para ela. E ela não percebe as oportunidades que ela tem à frente com o trabalho dela, para juntar as duas coisas. Porque nem sempre o meu propósito vai ser a minha renda. Eu passei por isso, não de ficar dividida entre o propósito e a renda, mas assim, o propósito também muda, né? O jeito, aliás, de fazer o propósito também muda. Eu passei por uma jornada do propósito e foi muito interessante porque a finalização era assim: você faz a vida toda isso que você faz hoje. Era uma coincidência, porque eu não tinha procurado trabalhar com aquilo, né? A vida foi me levando, vamos dizer assim, né? Eu fui recebendo os convites e fui fazendo. Então, hoje, sim, eu trabalho com o que eu gosto, né? Trabalho com arte terapia, tô aqui falando com vocês, faço atendimento, faço mentoria, né? Inclusive para a pessoa se encontrar, se descobrir, porque o propósito, para quem tá perdido, ele começa quando você se vê, quando você se conhece, quando o seu autoconceito está fortalecido. Porque nós estamos vivendo aqui baseados no que? No que os outros falaram da gente. Compramos e acreditamos. E continuamos nessa ideia. Por quê? Você é um ser de luz. Você é um trabalhador da luz, né? Quando a pessoa quer trabalhar com isso. Porque, sabe, são rótulos que a gente está comprando, né? Você não é, você é uma alma que está nesse corpo e blá blá blá, tá, a gente já sabe, né? Só que, e a minha vida aqui? Porque eu sempre questiono, sempre não, né? Nos últimos anos eu tenho questionado isso. Tá, ok, sou um ser de luz, trabalhadora da luz, não sei o que lá da luz, mas eu tô aqui. E eu não vivo de luz. Eu gosto de morar bem, eu gosto de comer bem, eu amo viajar, né? Todos os meses eu preciso fazer um passeiozinho, que seja de fim de semana, né? Viajar, conhecer um lugar novo. E não é de luz, né? Eu não vou lá e falo, olha, eu sou um ser de luz e vou pagar essas contas. Eu ajudo tantas pessoas com o meu trabalho. Então, o propósito é realmente você ser a luz da sua vida, né? Eu tenho chegado a essa conclusão. É o que eu falo, né, para quem tem a oportunidade de estar perto, é que assim, eu me encho e eu transbordo e vai para as pessoas. Mas a maioria das pessoas que estão nesse momento, né, querendo o seu ser de luz, contribuir e tudo mais, não consegue perceber que assim, qualquer pessoa está contribuindo. Pensa bem se na sua rua, todas as pessoas que recolhem o lixo resolvessem ter um propósito de ser terapeuta. E ninguém mais passasse lá por nada para pegar o seu lixo. O que ia acontecer? Ratos, baratas, doenças? Então, assim, essa pessoa não serve. Ela pode não ser valorizada, né? Porque a gente gosta de status, né? Doutor, doutora. Aqui em Portugal, eles adoram o doutor e doutora, mesmo sem ter feito o doutorado, né? Como eu brigo. E aí, o que acontece? A gente gosta do status. Mas sem essas pessoas, ia ser horrível. Como que a gente ia viver numa sujeira sem fim? Vai lá ler o livro O Ensaio para a Cegueira, né? Do José Saramago. Você vai falar, meu Deus do céu, vai beijar a pessoa que vem recolher o seu lixo. Né? Se não tivesse pessoas para limpar a rua, se não tivesse uma pessoa para fazer um bom bolo para você poder comer, alguém lá para fazer seu pão quentinho, como é que ia ser a sua vida? E eles não estão fazendo nada. Não estão servindo porque não estão ajudando as pessoas de uma forma que a sociedade coloca lá em cima. Então, na busca do seu propósito, ela tem que passar por ti. O que te traz alegria? O que faz seu coração vibrar? Se isso vai servir profissionalmente ou não, para você ganhar dinheiro, porque hoje eu vejo muito assim, eu trabalho para eu ganhar dinheiro, mas eu me dou o direito de fazer o que eu gosto também.
Mas você tem que olhar para isso. O que sua vida precisa? Sua vida precisa de você. Porque se você só dá, né? Mesmo que seja dentro do seu propósito, dá, você fica sem nada. Você tem que transbordar o que você tem. Então, o convite, né, é para você pensar assim, que legado, né? A gente tem essa mania, que legado eu vou deixar para o mundo? Não, que legado eu vou deixar para mim, né? Tipo, eu quero que esteja escrito lá, essa soube viver a vida, essa foi feliz, essa foi verdadeira com os desejos dela, né? Ela procurou se conhecer para ser melhor para ela. E aí sim ela foi melhor para os outros, né? Até mesmo porque ser melhor para os outros ou não é uma coisa muito subjetiva. Tem gente que me ama e tem gente que me detesta. E tá tudo bem, né? Como eu sempre digo. Porque eu não sou a mesma. Eu não consigo ser a mesma. Aqui em Portugal eu ouvi uma coisa de uma senhora que ela falou assim, se todo mundo gosta daquela pessoa, ela é falsa. Ela não é ela, né? Então, na busca do propósito, você não pode ser falso contigo, né? Porque o seu propósito aqui é ser feliz, é viver bem, é ter uma vida que te satisfaça. E eu vou terminar esse vídeo, né? Porque eu quero deixar uma reflexão aqui. Pra você, pega um caderno, pega sempre seu caderninho quando vier pra cá. E se pergunta, se eu deixasse esse mundo hoje e pudesse ter a oportunidade de ver tudo o que eu vivi, o que eu mudaria? Faz essa reflexão, porque você ainda tá aí, vivo, e você pode começar a mudar isso agora. Porque eu não sei se a gente vai ter esse momento de poder olhar a vida e falar o que mudou ou não, mas eu sei que pós, né, morte, mas eu sei que agora você pode. Você pode ir lá, olhar, mudar e ser a diferença no seu mundo. Chega de mágica. Chega de procurar a sua melhor versão. Você só precisa lembrar-se de quem você é. E quando lembrar-se disso, você vai ter uma vida assim, com mais propósito, com mais verdade, com mais relevância para você e para o mundo. E o mundo são as pessoas que vão estar à sua volta, as pessoas que você consegue alcançar e impactar. Vai vir aqui e vai falar, né, para as pessoas sobre você, mas transbordando a sua essência, não procurando ser melhor, como se você fosse o pior. Então, pega um caderno, volta ali se você não lembra a pergunta e faz o exercício. E se você quiser compartilhar, tá aí nos comentários. Não deixa de seguir o canal se você não segue, de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você gosta e de deixar aí um comentário, né, que eu vou ter o maior prazer em responder as suas perguntas e sugestões para os próximos vídeos. Gratidão por ter me escutado até aqui. Um beijo!